Olá, eu me chamo Lívia, sou estudante da Faculdade de Odontologia da UFBA e o meu trabalho se intitula Traumatismos Dentários Infantos Juvenis, uma análise após 3 anos no NEPT UFBA, que é o Núcleo de Extensão e Pesquisa em Traumatismos Dentários Infantos Juvenis da UFBA, e hoje é o único núcleo especializado em traumatismos dentários na Bahia, orientado pela professora doutora Alessandra Castro Alves. As lesões dentárias traumáticas são consideradas um problema de saúde pública, de acordo com Rodrigues e colaboradores, em 2015. E o trauma dentário é caracterizado por injúrias aos tecidos de sustentação, deslocamentos e também fraturas dentárias por conta de transmissões agudas de energia nessas estruturas, segundo Castro, em 2013. A etiologia mais comum é a queda da própria altura. A idade mais prevalente de 1 a 4 anos na maioria dos trabalhos observados, mas em muitos estudos existem uma faixa de 7 a 8 anos ou de 8 a 12 anos que se é comentado. O gênero mais acometido é o gênero masculino, mas na primeira infância não se observa uma proporção entre os gêneros. E o dente mais afetado, incisivos centrais superiores, seguidos por incisivos laterais superiores e incisivos inferiores. E o tipo de trauma varia de acordo com a classificação de Andreassen, de 1986, que é a mais utilizada, embora outras classificações sejam realizadas por alguns trabalhos. O objetivo, então, é traçar o perfil epidemiológico desses pacientes que realizaram atendimento no núcleo durante o período de fevereiro de 2016 a junho de 2019. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da FOUFPA e foram coletados dados dos prontuários desde o início do núcleo, de fevereiro de 2016 até junho de 2019, totalizando 206 pacientes. Em algumas variáveis, só foram utilizados 193 pacientes por conta de perda de dados. Foi aplicado o termo de consentimento livre esclarecido e para jovens acima de 8 anos o termo de assentimento livre esclarecido também. As variáveis analisadas foram a etiologia, o gênero, a idade e o tipo de trauma. Para categorizar o tipo de trauma nesse trabalho, utilizamos a classificação de Andreassen de 1986. Os dados coletados eles foram armazenados em um banco de dados e posteriormente foram tratadas as informações por métodos da estatística descritiva. O primeiro gráfico nos mostra a etiologia dos traumas divididos por dentários e apenas tecidos moles, dentários em verde, tecidos moles em vermelho e cinza ao total, apontando para a queda da própria altura como principal etiologia, seguido por acidente por queda, brincadeiras e depois choque contra objetos. No entanto, no Instituto de Paiva e colaboradores, em 2015, as quedas constituíram o principal fator etiológico, concordando com este trabalho, mas no deles, seguido por colisões com objetos ou pessoas, que ocupou 18,4%. O gênero mais acometido neste trabalho foi o masculino, mas não houve uma proporção, tendo uma diferença de 12% aproximadamente. Isso por conta da nossa população estudada, que em sua maioria eram da primeira infância. Justamente atestando nesse próximo gráfico que a idade dos pacientes ao sofrerem os traumatismos dentários ocorreram na sua maior faixa de 1 a 4 anos, com pico aos 2 anos de idade. Segundo Campos e colaboradores, em 2017, 1 a 4 anos é a faixa etária mais afetada em dentes descidos, e concordo com esse estudo. E o Vidal e colaboradores, em 2010, atesta que, por conta do início da aprendizagem e a falta de coordenação dos movimentos das crianças nesse período. Nessa tabela, foram divididos, de acordo com a classificação de Andreassen, as injúrias sofridas ao tecido dental e a tecido de sustentação, divididos por dentes descidos e dentes permanentes, e esse N aqui se refere à quantidade de dentes afetados. A fratura de esmalte ocupou o primeiro lugar nos dentes descidos, ocupando 14,4% dos casos, no caso de tecidos dentais. E nos dentes permanentes, 42,7% dos casos para fratura de esmalte dentina, ou também chamada fratura não complicada de coroa. No tecido de sustentação, a subluxação foi mais prevalente nos dentes descidos, ocupando 16,5%, enquanto nos permanentes, a avulsão ocupou o lugar de 14%. A subluxação e a avulsão são tipos de traumas mais frequentes em dentes permanentes atingidos, de acordo com Pereira e colaboradores, em 2016, e nesse estudo concorda-se que a avulsão sim, mas a subluxação não. As lesões por luxação são as lesões traumáticas mais comuns na dentição decídua, enquanto as fraturas de coroa são mais comumente relatadas na dentição permanente, de acordo com De Angelis e colaboradores em 2012. Isso foi atestado nessa pesquisa, já que, por exemplo, as fraturas de esmalte dentino ocuparam 42,9% dos dentes permanentes. Então, os meninos sofreram mais traumas do que as meninas, a etiologia mais prevalente, queda da própria altura,
e a faixa etária mais comum de 1 a 4 anos. As lesões envolvendo tecido de sustentação mais observadas foram a subluxação nos descidos e a avulsão nos permanentes, e as lesões mais prevalentes envolvendo tecidos dentais foram a fratura em esmalte nos descidos e a fratura de esmalte dentina nos permanentes. Essas são as referências. Obrigada.